Olá, sejam muito bem-vindos a mais um OAB Nacional. Eu sou a Natália Nascimento e junto comigo você confere as principais informações da Ordem dos Advogados do Brasil. De norte a sul, tem notícia chegando. OAB mostra sua força e violação de prerrogativas é crime. É chegado o momento de dizer não às autoridades que abusam do cargo para prejudicar, solapar e, sobretudo, depreciar direitos de terceiros. Vitória para a jovem advocacia. Lei que reduz cláusula de barreira é sancionada. O jovem advogado e a jovem advogada não podiam participar das eleições da OAB. Foi sancionada uma lei que muda esse sistema e permite que você, jovem, participe das eleições e da gestão da OAB. Conselho Federal promove debate sobre a regulamentação da cannabis medicinal. Eu não tenho dúvida que a nossa comissão e a Comissão de Direito Médico tem a mesma ideia, é que a OAB deve sim se engajar firmemente para defender a legalização do uso medicinal da cannabis e dos medicamentos canabinoides. E ainda, OAB realiza audiências públicas sobre a reforma política. Este OAB Nacional já começa comemorando. A violação de prerrogativas é crime. O veto presidencial ao artigo 43 da Lei de Abuso de Autoridade foi derrubado por senadores e deputados. É a Ordem dos Advogados do Brasil mostrando sua força. A advocacia brasileira mostrou a força da sua unidade. Foram milhares de mensagens ao Congresso Nacional. Ajudaram muito. Foram decisivas. Mensagens que vieram de todo o Brasil pedindo a criminalização da violação das nossas prerrogativas. Obrigado. Essa é a nossa força. Esse é o nosso trabalho. Trabalhando em prol da cidadania, do exercício da advocacia e do Brasil. Obrigado e sigamos lutando. Ainda hoje crio um grupo de trabalho para acompanhar a implementação da lei. Muitos outros são os projetos, mas a unidade é decisiva para as conquistas. Confira agora o resumo da semana. Para garantir a derrubada do veto presidencial ao artigo 43, Felipe Santa Cruz, acompanhado da diretoria da Ordem e também de conselheiros e presidentes seccionais, rodou o Congresso Nacional para discutir os vetos à lei de abuso de autoridade. Vários parlamentares receberam a comitiva. 24 de setembro. Uma data de vitória para a advocacia e a sociedade brasileira. Ao longo do dia, o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, ao lado da diretoria da Ordem, conselheiros e de presidentes de seccionais, percorreu gabinetes de senadores e deputados para reforçar a importância da criminalização da violação das prerrogativas do advogado. Logo após as rodadas de conversa, a pauta foi apreciada no plenário do Senado. Senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores deputados, é chegado o momento de dizer não às autoridades que abusam do cargo para prejudicar, solapar e, sobretudo, depreciar direitos de terceiros. É chegado o momento do Poder Legislativo se afirmar com coragem e desassombro para dizer um rotundo não àqueles que se utilizam dos poderes e das prerrogativas do cargo para esmagar aqueles que não têm condições de exercer os seus direitos, porque são frágeis perante a lei. A presidência solicita que o resultado da votação dos vetos seja disponibilizado no painel. O Congresso Nacional derrubou 18 vetos presidenciais à Lei de Abuso de Autoridade, que atinge agentes públicos. Dentre eles, o que trata das prerrogativas dos advogados. A partir de agora, juízes, promotores e policiais que impeçam a advocacia brasileira de exercer sua atividade profissional em defesa do cidadão serão punidos. A nova legislação faz parte da história de luta da Ordem dos Advogados do Brasil em defesa do Estado Democrático de Direito.
É que o direito do advogado, a prerrogativa do advogado, é a prerrogativa do cidadão. Isso não tem nada a ver com as grandes operações, com os grandes causos, não. Isso é o cidadão indefeso num pequeno município que precisa que seu advogado tenha armas para defendê-lo. Isso qualquer um entende, porque já precisou de um advogado e quer que esse advogado tenha instrumentos para sua defesa em face do poder do Estado, do Estado cada vez mais poderoso. A decisão do Congresso Nacional de derrubar o veto do presidente da República e, portanto, reconhecer a criminalização de todas as ofensas às nossas prerrogativas, a criminalização da violação das prerrogativas, significa uma conquista importante da advocacia sob a liderança de Felipe Santa Cruz. Significa o reconhecimento de que nós, advogados e advogadas, somos indispensáveis à administração da justiça. E para que o Estado democrático de direito tenha validade, precisamos ter democracia, justiça e advocacia livre. A mobilização da advocacia pela derrubada dos vetos à lei de abuso de autoridade já havia começado no último colégio de presidentes dos conselhos seccionais. Confira comigo. O Colégio de Presidentes dos Conselhos Seccionais da OAB aconteceu em Goiânia. A capital do estado recebeu os 27 presidentes e o presidente nacional, Felipe Santa Cruz. Interessante que muitas das pautas da advocacia de Goiás são comuns à advocacia de outros estados. Alguns exemplos, as revistas que a advocacia brasileira tem sido submetida nas portas dos fóruns em todo o Brasil, uma questão que nós entendemos que é discriminatória, vexatória, diminui a profissão, exclui o advogado, ou pelo menos tenta excluí-lo dos ambientes forenses. Essa é uma pauta que Goiás, por exemplo, demanda tremendamente e também é uma pauta que se repete em outros estados da federação. As reuniões do colegiado aconteceram na sede da Caixa de Assistência dos Advogados de Goiânia. A presidente interina da OAB Rondônia, Solange Aparecida da Silva, aproveitou o encontro para discutir as pautas que interessam a advocacia feminina. A ocupação da mulher na política, e a prerrogativa da mulher advogada são duas pautas essenciais para a mulher. E a participação cada vez maior da mulher no nosso conselho. Ainda durante o colégio, vários presidentes trouxeram as preocupações da advocacia em cada estado. O presidente da OAB Amapá, por exemplo, trouxe a discussão sobre tecnologias a serviço da advocacia. As novas tecnologias da informação que estão trazendo plataformas que interferem no exercício da advocacia, facilitam que empresas interfiram na captação de clientela e isso tem gerado um caos para o mercado de trabalho da advocacia, especialmente prejudicando os jovens advogados. O grande destaque da pauta foi a lei de abuso de autoridade. Os 27 presidentes dos conselhos seccionais defenderam a derrubada dos vetos do presidente da República. Durante o encontro, a mobilização nacional da advocacia foi organizada. O artigo 43 criminaliza a violação das prerrogativas dos advogados, que na verdade são prerrogativas do cidadão, e o Colégio de Presidentes, assim como o Conselho no seu pleno, se posiciona frontalmente contrário ao veto do presidente Jair Bolsonaro. Ainda durante o Colégio de Presidentes dos Conselhos Seccionais, uma novidade foi anunciada. A OAB e o INSS estudam uma parceria para ampliar os atendimentos à advocacia. O encontro dos presidentes do sistema OAB em Goiânia recebeu a visita do presidente do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, Renato Vieira. Durante a reunião, foi apresentada às lideranças da advocacia uma proposta de parceria para ampliar o atendimento à advocacia que trabalha com os serviços da Previdência e da Seguridade Social. Permitir que os advogados formulem requerimento de aposentadoria, de pensão para os próprios advogados ou para os seus clientes, sem ter que sair do escritório, sem ter que sair do OAB, sem ter que ir ao INSS para formular os requerimentos, dando mais conforto ao segurado, ao beneficiário da Previdência, mas também aos advogados. O encontro foi intermediado pelo presidente da Comissão Especial de Direito Previdenciário, Chico Couto, que explicou que a ideia é aproveitar a estrutura das seccionais e subseções para que postos avançados de atendimento sejam criados a serviço da advocacia. Agora, o INSS
historicamente, junto com o Conselho Federal, assina um acordo de cooperação técnica no sentido de dar a possibilidade de que as seccionais e subseções possam criar um posto de atendimento do INSS, com o servidor do INSS, para que esse possa fazer os primeiros atendimentos à advocacia, em especial a jovem advocacia brasileira que procura, na grande maioria das vezes, a advocacia previdenciária. Ainda no colégio, os presidentes do sistema OAB criaram um grupo de trabalho para estudar a viabilidade da proposta. Felipe Santa Cruz, presidente da OAB Nacional, foi ao Maranhão para acompanhar os trabalhos e as demandas da advocacia daquele estado. Durante a agenda, Santa Cruz ainda recebeu homenagens. O presidente nacional da OAB teve uma agenda intensa no Maranhão. Entre os compromissos, Santa Cruz fez a entrega de carteiras da OAB a novos advogados e advogadas do estado nordestino e ainda foi homenageado como patrono da sessão. O presidente da seccional, Tiago Dias, ressaltou a importância de Santa Cruz ter participado desse momento ao lado da jovem advocacia. Imaginem vocês, a jovem advocacia, poder partilhar com ele essa troca de conhecimento, essa troca de informações e, acima de tudo, a preocupação com os valores da ordem, os valores da advocacia, os valores do Estado Democrático e Direito. Depois da solenidade, Felipe Santa Cruz concedeu entrevista à TV Cidade, afiliada da Record TV em São Luís, e ainda fez o convite a Carolina Carvalho para presidir a Comissão Nacional de Relações Institucionais. O papel será de aproximar as instituições e serei a voz feminina do Conselho Federal junto às outras instituições dentro do sistema de justiça, buscando a valorização da advocacia no Brasil. Ainda no Maranhão, Santa Cruz palestrou na 15ª Jornada Jurídica da Unidade de Ensino Superior Dom Bosco e também recebeu a maior honraria do governo do estado, o título de Grão-Mestre da Ordem dos Timbiras. A solenidade, presidida pelo governador maranhense Flávio Dino, aconteceu no Palácio dos Leões. No mesmo evento, o presidente da Assembleia Legislativa, Otelino Neto, concedeu a Santa Cruz a Medalha de Mérito Legislativo Manuel Beckmann. Digo que essa homenagem não é a minha pessoa, é uma homenagem à advocacia brasileira. A advocacia brasileira que sofrida, de luta, com o cotidiano de dificuldades, também tem, da parte do poder público e da população do nosso país, o respeito por sua história de luta e por seu cotidiano de serviços prestados à população do nosso país. Advogadas, advogados e membros da sociedade civil se reuniram no auditório do Conselho Federal para o Encontro Nacional do Direito de Defesa. Dentre os assuntos tratados, a redução da violência e da corrupção, a imparcialidade do Poder Judiciário e a liberdade de imprensa. O encontro foi promovido pela Comissão Especial de Garantia do Direito de Defesa da Ordem dos Advogados do Brasil. O vice-presidente da OAB, Luiz Viana Queiroz, participou da abertura e aproveitou a oportunidade para falar sobre o papel da OAB no direito de defesa. Eu acho que é uma pequena, mas significativa contribuição do Conselho Federal, com outras contribuições que poderão vir, para que a gente possa, junto, construir o nosso caminho a seguir, né? Na minha perspectiva, como advogado, como cidadão e como dirigente de ordem, a OAB pode e tem me servido como porto e farol. Porto para quem tem que partir, porto para quem tem que voltar, farol para iluminar o caminho a seguir. O evento tratou de diversos temas relacionados ao direito de defesa e ainda contou com a participação do Instituto dos Advogados do Brasil, da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas e da Associação Nacional de Advocacia Criminal. Para o presidente da Comissão Especial de Garantia do Direito de Defesa, Juliano Breda, a OAB cumpre mais uma vez seu papel de lutar pela dignidade humana. Os processos criminais de repercussão pública hoje se constituíram no dia a dia do país e é preciso debater isso, né? Qual o efeito disso sobre a nossa economia, sobre todo o nosso sistema judiciário, qual é o processo que nós queremos para o futuro. Chegou a hora de falarmos sobre a mulher advogada.
Comissão Nacional da Mulher Advogada realizou na sede do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil um encontro para discutir as pautas prioritárias da advocacia feminina. Em 2 dias de reuniões, muitas ações foram definidas e alinhadas. As reuniões contaram com a presença de boa parte das presidentes das comissões da mulher advogada. Pontos-chave como o enfrentamento à violência contra a mulher, a garantia das prerrogativas da mulher advogada e o fortalecimento da presença feminina na política estiveram em destaque. E essa representatividade ela tem que ter qualidade. A gente quer evitar sempre aquela questão, né, que se fala de mulheres laranja, né, candidaturas que na realidade não são para realmente, efetivamente, aquelas mulheres estarem no parlamento, né, defendendo essas causas. Então, elas na política visa debater isso, visa debater os projetos de lei que existem, visa debater cotas e visa também que a gente discuta mulheres em vários espaços de poder, como, por exemplo, também no sistema OAB. No encontro foi sugerido que as seccionais discutam o projeto Elas na Política, como preparação para um grande evento que será realizado em novembro no Conselho Federal. Já sobre as prerrogativas, a Comissão Nacional da Mulher Advogada tem como preocupação garantir que as mesmas sejam respeitadas. Nós trabalhamos sobre as prerrogativas da mulher advogada. A importância dessas prerrogativas é a valorização da nossa profissão. Nós precisamos realmente valorizar as prerrogativas das mulheres que estão gestantes, lactantes e após parto, porque nós precisamos realmente dar suporte para essas advogadas que estão nesse período tão especial da vida. Então, nós estamos realmente pedindo a regulamentação da nossa lei Júlia Matos, porque ela vem justamente para garantir a efetividade das nossas prerrogativas. Você, advogado, advogada que nos assiste, tem mudança no Estatuto da Advocacia e na Ordem dos Advogados do Brasil. O tempo de exercício da profissão para se candidatar aos conselhos de seccionais e de subseções foi reduzido. Confira como fica a partir de agora. Já está em vigor a lei que reduz a cláusula de barreira de 5 para 3 anos de exercício profissional nas eleições para conselheiro seccional e de subseções do sistema OAB. Nós temos uma grande notícia para metade do sistema OAB, que é a jovem advocacia. Eu não sei se você sabe, mas o jovem advogado e a jovem advogada não podiam participar das eleições da OAB. Foi sancionada uma lei que muda esse sistema e permite que você, jovem, participe das eleições e da gestão da OAB. Nós estamos te esperando na próxima eleição. Você, que é metade da nossa casa, venha trazer a sua voz para dentro da OAB. Venha dizer o que você quer. Chega de ser representado pelos outros. A partir de agora, a jovem advocacia vai ter o seu próprio representante. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. A Ordem dos Advogados do Brasil atua em todas as demandas que envolvam os cidadãos brasileiros, como a pauta que trata da regulamentação da cannabis medicinal. Por isso, autoridades, especialistas e sociedade civil foram convidados a discutir as propostas do tema no Conselho Federal. O debate Cannabis Medicinal, Direito e Regulação foi promovido pela Comissão Especial de Direitos Regulatórios da OAB Nacional. Na pauta, a discussão dos aspectos jurídicos sobre a legalização do uso terapêutico da planta, que ganhou destaque nos últimos anos, sobretudo após casos de sucesso em tratamento de doenças raras, tanto no Brasil como em outros países. A literatura médica parece indicar que não há dúvidas que melhora significativamente a qualidade de vida de pacientes de uma série de patologias, de moléstias, e as experiências no mundo também são muito positivas. E é importante que a OAB participe dessa discussão,
porque além da gente ter uma ADI que a OAB eventualmente pode ingressar como amicus curiae, nós vivemos, os pacientes, as famílias vivem numa situação de incerteza. Alguns deles têm o direito de cultivar amparado em liminares, outros não conseguiram esse direito, há sempre o risco da criminalização do cultivo. Então é importante que essa situação seja definida. E considerando tudo que está exposto e tudo que se sabe até agora, o nosso debate de hoje é muito proveitoso, pode trazer mais luz, mas eu não tenho dúvida que a nossa comissão e a Comissão de Direito Médico tem a mesma ideia, é que a OAB deve sim se engajar firmemente para defender a legalização do uso medicinal da cannabis e dos medicamentos canabinoides. Atualmente circulam projetos de regulamentação, ações judiciais e propostas legislativas sobre o assunto. A presidente da Comissão Especial de Direito Médico e Saúde, Sandra Dino, destacou o fato que muitas pessoas dependem do cannabis para tratamentos. É um tema polêmico, mas é um tema que precisa ser discutido e a OAB tem uma política de discussão inclusiva e é nesse interesse que nós estamos aqui. Na verdade, é um preconceito que precisa ser vencido porque os resultados estão aí. A cannabis tem sido utilizada por algumas pessoas que precisam para restabelecer a saúde de seus familiares, de suas crianças, de seus idosos. E nós precisamos fazer com que esse tema, de fato, chegue a ser regulado para que a gente possa ter o uso da cannabis, de fato, em serviço da saúde no Brasil. Pacientes e familiares de pessoas com os mais variados diagnósticos estavam na plateia acompanhando o debate. A associação Aliança Verde, que mantém hoje quase 200 pacientes associados no Distrito Federal, representou as famílias na mesa. A luta de pais e mães pela regulação foi destacada. Nós somos em torno de 110 associados, metade são crianças autistas, uma boa parte pacientes com dor crônica e Alzheimer. Nós estamos pleiteando na Justiça um direito de cultivo associativo para os pacientes. É uma associação também, aliança formada por médicos, por profissionais de saúde, que conta com parcerias de laboratórios como a UNB, do Laboratório de Toxicologia, do Departamento de Botânica, Laboratório de Termobiologia. Então nós estamos nessa luta pelo uso medicinal da cannabis, de forma associativa do cultivo em solo brasileiro. A intenção do debate é que a OAB cumpra um papel importante nesse processo, visando garantir o direito de acesso à saúde. A OAB historicamente se posiciona ao lado das mais vanguardeiras lutas por direitos humanos. Foi assim na retomada da democracia, é assim na salvaguarda das garantias constitucionais, na salvaguarda das pessoas, dos cidadãos em suas identidades, de suas pluralidades, de formas de viver. E é assim também com a cannabis medicinal. Vamos fazer um giro pelo Brasil? O sistema OAB tem percorrido todas as seccionais do país na realização de audiências públicas sobre a reforma política brasileira. As rodas de conversa possibilitam um grande debate sobre as mudanças necessárias no sistema eleitoral. Acompanhe. As opções de voto, cota de gênero e candidaturas avulsas estão entre os temas-chave nas discussões durante as audiências públicas promovidas pela OAB Nacional, em parceria com a Comissão Especial de Estudos da Reforma Política. Advogados, advogadas, estudantes de direito, representantes do Estado, políticos, sociedade civil e especialistas também contribuem para o fortalecimento do debate, que já passou por São Paulo, Rondônia, Pará, Ceará, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e Paraíba. Nós estamos percorrendo todo o Brasil através das suas seccionais, seccionais da OAB, com o objetivo de discutir os temas principais da reforma política. O objetivo do Conselho Federal, por meio da Comissão da Reforma Política, é exatamente ter um apanhado do pensamento daquela região, daquele estado, para que no final nós possamos agrupar
o que foi resultado de cada audiência em cada seccional na qual foi realizada essa audiência pública. Com esses resultados, com esses dados, nós pretendemos apresentar esse trabalho para o Congresso, porque nós fazemos um trabalho concomitante com a Frente Parlamentar Mista da Reforma Política no Congresso Nacional. Então, os temas que eles lá debatem, inclusive com audiências públicas, são os mesmos temas que nossa comissão está trabalhando pelas seccionais do Brasil. Então, esse resultado, para que nós possamos levar aos nossos parlamentares, para que eles tenham ali o conhecimento do que o cidadão pensa, do que o cidadão quer sobre esse tema da reforma política, que é sempre uma constância, né? Nós vivemos constantemente falando sobre a reforma política. Está disponível a segunda edição da revista Advocacia Hoje. Na capa, um grande jurista, Sobral Pinto. A advocacia não é profissão de covardes. A frase de Sobral Pinto já revela que a segunda edição da revista Advocacia Hoje traz uma abordagem de impacto sobre a carreira no Brasil. São 56 páginas de conteúdo produzido especialmente para os advogados e advogadas brasileiros. Grandes nomes do cenário nacional participam desta edição, apresentando pontos de vista que contribuem para o enriquecimento de diversas áreas do direito. O acesso à revista é gratuito. Entre na página oficial da OAB, www.oab.org.br, e boa leitura. E este OAB Nacional fica por aqui. Obrigada por sua companhia. Quer sugerir uma pauta para o nosso próximo programa? Manda pelo WhatsApp, DDD 61, telefone 999-194731. E você também pode seguir a gente nas redes sociais. Por lá, tudo que a Ordem dos Advogados do Brasil faz em tempo real. Tchau e até o nosso próximo programa.